prepara, que a chama vai arder. Se prepara. Não, mas mas tá ruim. Hoje eu não sei o que está acontecendo, não sei se é eu ou vocês. Vamos de novo então. Olha bem dentro dos olhos, dentro do olho tem uma bolinha preta. É uma bolinha bem pretinha, lá no meio, no centro. Olha lá dentro e fala assim: se prepara, que a história da sua vida vai mudar hoje. Amém. Amém? Primeiramente quero agradecer ao pastor Daniel, pastora Tainan, que nos concedeu essa rica oportunidade. Quero agradecer a você que está aqui nessa noite, a cada um de vocês. Gostaria apenas de pedir que lá na nossa retaguarda, aqui na minha frente, fique apenas quem está mesmo na porta. Se tiver algum jovem aí fora, por favor, peça para entrar, porque eu não estou aqui à toa, amém? Não estou aqui em vão. E o principal, você não está aqui em vão. Amém? Está faltando algumas pessoas sim, mas nessa noite só está com quem o Espírito Santo quer tratar. Só isso. Amanhã, espero que vocês digam a eles que terá uma outra oportunidade. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Todos trouxeram a Bíblia, né? Alguns agora tablet, né? Celular e notebook, até netbook eu já vi, já é coisa linda, né? Tecnologia tremenda. Aquele que achou, olha para o irmão do lado e diz assim, ó: a partir de agora, mas diga com fé, sem fé nem fala então, a partir de agora, não converse comigo. Amém, irmãos? Amém. Culto de jovens sempre é assim, sempre é aquele calor gostoso. Mas você disse no começo que a sua história vai mudar, certo? Se a sua história vai mudar, então você me dê, por favor, 20 a 25 minutos de atenção, só isso. Eu peço 25 minutos de atenção para uma história nova. É só 25 que eu quero, mais nada. Se passar disso, o pastor me puxa aqui, que eu sei. Efésios 1:4 nos diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Vou ler só mais uma vez. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Se quiser, feche sua Bíblia ou deixa abertinha aí, que eu gosto de Bíblia e nós vamos usá-la bastante hoje. Brincadeira, vamos usar pouco. Os jovens, nós temos uma mania muito imensa de fazermos comparações, né? E quando eu recebi o convite do nosso pastor Daniel, eu estava orando ao Senhor e falei: Pai, o que eu vou falar naquele lugar, Pai? E Deus me deu uma mensagem fantástica, uma mensagem para jovens, uma mensagem para adolescentes, uma mensagem para culto de Santa Ceia, uma mensagem para culto da família, enfim. Ele, em um tema, me deu várias mensagens. Por que ele me deu várias mensagens? Título da mensagem, você que gosta de anotar, aquele que não gosta de anotar, tome este hábito que faz muito bem para a nossa semana. Faz muito bom anotar a palavra de Deus. O título da mensagem é a seguinte: Deus não tem prediletos, vírgula. Deus tem íntimos. Aí, depois que eu termino de falar isso, sempre tem aquilo.
Quando o Léo já fala, agora vai arder. Outros já falam, o chicote vai estralar. Nada disso. Nada disso. Essa mensagem é para mudar a sua vida, é para mudar a sua história. É para mudar. Não importa como foi a sua história até agora, às 20 horas e 45 minutos. Para mim, não importa. E nem para Deus. O que importa é a página branca que Ele está colocando em suas mãos a partir de agora, para você escrever essa nova história. É uma nova história, é uma nova vida. Porque nós vamos ver hoje que a intimidade é tudo. E os jovens, principalmente quando estão conversando entre eles, ou não sou tão velho assim também, né? Quando estou conversando, às vezes eu me pergunto assim, eu falo, mas por que será que o cara tem a mesma idade que eu e tem um carro importado? Não podemos ser hipócritas também, né? Por que será que aquele cara tem um videogame Play 4 e eu ainda estou no Super Nintendo? Vocês nem conhecem o Super Nintendo, né? Meu Deus do céu. Atari, então nunca ouvi falar. Mas por que será? E começamos a fazer comparações. O porquê disso, o porquê daquilo. E eu muitas vezes falava assim, poxa Senhor, eu estou na igreja, fazendo a sua obra, eu toco, eu canto, eu prego, E por que não, Senhor? E hoje, nessa mensagem especial para você, eu pude compreender o porquê as coisas demoram um pouco para acontecer. Eu pude compreender isso porquê. Mas uma hora ela acontece. E vai acontecer na sua vida também. Por quê? Nós lemos aqui, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, todos nós somos escolhidos de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é. Mas vocês hoje estão com uma fé muito fraca. Não estou entendendo, gente. Vamos lá, de novo, a última vez, hein? Você por aquele que está passando ali na rua agora, por aquele que está na sua célula e você está orando pela vida dele, é escolhido de Deus também o seu discípulo, o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor. Aí todos entenderam, amém? Então, escolhido de Deus somos todos nós, mas íntimos são poucos. E essa é a diferença entre um escolhido e um íntimo. Pergunta para mim, qual é a diferença? Mas desse jeito eu acho que vocês não querem saber a diferença. Tá muito estranho esse negócio. Vai lá, de novo, vem fora, vai. Qual é a diferença? Será? Agora, olha para dentro de você e responda essa pergunta. Será que você quer ser um jovem diferenciado? Você quer ser realmente aquele jovem que onde ele chega, todos reconhecem a face do Espírito Santo de Deus na sua vida? Será que realmente você quer galgar as melhores posições no seu emprego? Será que você quer ter um carro importado que você ainda não tem? É fácil. Seja íntimo de Deus. É fácil. E aí eu pergunto de novo para você, por que será que todos não são íntimos de Deus? Por que será que todos os cristãos não enxergam isso escrito aqui na Bíblia? Porque todos leem a Bíblia, né? Salvos aqueles que estão com tablet, celular, mas está lendo a palavra de Deus, amém? E assim espero que esteja. E o que vem a ser a intimidade? Intimidade é a aproximação, é a amizade, é o relacionamento entre duas pessoas. Amém? Amém. Isso é intimidade. Amizade é o que muitos têm aqui comigo. Para entender bem, nós somos amigos, amém?
Se vocês forem na minha casa, o que vai acontecer? Vocês vão chegar lá e a primeira coisa que vocês vão fazer é sentar no sofá, certo? Muitos, assim como eu, vai ficar de pé até o dono da casa falar, pode sentar. E aí o dono da casa fala assim, fica à vontade, sinta-se em casa. Isso é amigo de Deus. Isso é amigo. Quando você chega na igreja, amigo de Deus, né? Quando você chega na igreja, você senta na cadeira, você não ora. Isso é amigo de Deus. Amigo de Deus é o escolhido de Deus. Porque Deus escolheu a todos. A todos. Amigo de Deus é quando você chega na igreja, male cumprimenta um ou dois irmãos, senta, finge que adora, que você não adorou coisa nenhuma, você cantou, e depois senta de novo, ouve a palavra e vai para casa. Esse é o amigo de Deus, o escolhido de Deus. Agora, quando você tem uma certa intimidade, assim como eu tenho com o pastor Sérgio, a pastora Cláudia, chego lá, oi pai, oi mãe, tudo bem? Já tenho a liberdade de ir na geladeira e pegar uma água, sento lá e a mãe já prepara aquela comidinha gostosa, o pai já fica lá na dele e fala, fica de boa aí. Isso é intimidade. É chegar e já ter aquela costelinha de porco feito, já fazendo ali, já é para você. O pudim. Lembra do pudim? Cadê o pudim? Isso é intimidade. Eu olhar para a mãe e falar assim, pastora Cláudia, pastora, eu vou chamar de mãe, eu não falo pastora, né? Mãe, cadê aquele pudim? Isso é intimidade. E a intimidade com Deus dentro da igreja é quando você chega neste lugar, que não passa de 4 paredes, tudo bem, mas aqui é um lugar de reverência também. É quando você entra nesse lugar, você dobra seu joelho, você ora ao Senhor agradecendo por estar aqui, por ter essa igreja, por ter os amigos que nós temos aqui, os irmãos. Isso é ser íntimo, é adorar o Senhor de verdade, e não só fechar o olho e ficar assim, ó. Está adorando isso aqui? Pode ser que seja, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus está dentro do seu coração e vê se você adora ou não. Íntimo de Deus adora. Íntimo de Deus, quando está na célula e vai simplesmente falar uma pequena palavra, o visitante que está ali naquela célula, ele sente a presença do Espírito Santo de Deus. Íntimo de Deus é quando você está na sua escola, faculdade, curso, seja onde for, e você abre a sua boca falando da mensagem do Espírito Santo, e aquela pessoa sente a presença do Espírito Santo em você. O íntimo de Deus, essa eu vou deixar para o final. Abra sua Bíblia aí, está aberta ainda? Salmo 51. Deixa aberto aí enquanto eu vou falando, só para não perdermos mais tempo. O íntimo de Deus, queridos, eu quero que fique bem claro para vocês a diferença entre o amigo de Deus, amém? E o íntimo de Deus, amém? O amigo de Deus também é bem-vindo, claro que é bem-vindo. Quem aqui ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador? Quem ainda não levantou a mãozinha, veio até aqui na frente? Quem? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem? Não, né? Então, o amigo de Deus são vocês. Amém? Vocês entenderam? Não, né? Vamos. Então deixa eu facilitar aqui a vida. O amigo de Deus são vocês até antes de eu iniciar a palavra, amém? Vocês vão sair daqui hoje íntimos de Deus. O amigo de Deus, para resumir, o amigo de Deus são os crentes, amém? Agora os íntimos de Deus são os adoradores, que adoram de verdade, que faz a obra de verdade. E para você alcançar aquele carro importado que eu falei lá no início da mensagem, que são as indagações dos jovens, quando você ser um íntimo de Deus, você não precisa nem pedir. Não precisa nem pedir. E aí, se eu estivesse naquelas igrejas onde sempre na minha retaguarda tem aqueles obreirão, né, aqueles
bigodão lá, aqueles bonitão, eles iriam falar assim: ah, mas esse Juninho aí é frajuta. A Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Por que eu não vou precisar nem pedir? A Bíblia diz que muitos não recebem porque não sabem pedir, porque ele está falando: você é um íntimo de Deus. Íntimo de Deus, primeiro, a princípio de tudo, Deus tem a presciência dele, ele já sabe o que você precisa, ele já sabe. Ah, então não preciso pedir. O Espírito Santo de Deus vai dar na sua mão o que você precisa, nem a mais, nem a menos. Esse é o íntimo de Deus, é aquele que não precisa pedir, o Espírito Santo já envia. Amém? E agora eu vou só dar uma pincelada rápida a respeito de um jovem que eu gosto muito, e na maioria das minhas ministrações eu gosto de falar a respeito dele, que é o rei Davi. Amém? Todos conhecem o rei Davi aqui, certo? Já que não temos ninguém de fora, eu posso só resumir, amém? Porque vocês conhecem bem a história dele, certo? Graças a Deus, porque eu não conheço. Eu mal conheço alguma coisa da história de Davi, mas vocês que leem a Bíblia todos os dias conhecem melhor do que eu, certo? Então é isso aí. Davi foi um dos primeiros homens que descobriu o que é ser íntimo de Deus. E olha que eu venho desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, etc, e vocês sabem todos melhor do que eu não sei, não conheço bem. Quando chega em Davi, Davi foi o único que parou, analisou e falou: agora eu sei por que eu passo essas tribulações. Davi, porque se você olhar bem a história de Davi, por que será que Davi foi um dos homens a serem chamados de o homem segundo o coração de Deus? Você já parou para pensar? Davi pecou? Vocês estão aí, gente? Eu estou sozinho. Davi pecou? Sim. Davi errou? Sim. Tomou atitudes erradas? Sim. Nós pecamos? Sim. Nós tomamos atitudes erradas? Sim. Fazemos coisas ilícitas? Sim. Cuidado, se você fazer, você vai ser preso. Não faça. Calma. Nós fazemos e pecamos, sim. E por que você não é chamado o homem e a mulher segundo o coração de Deus? Essa é uma pergunta forte. Essa é a pergunta que eu me fiz quando eu falei: Senhor, o que eu vou falar para os jovens da igreja evangélica da Jardim Moginá? Por que nós não somos chamados? Porque até então éramos amigos de Deus. Agora seremos íntimos de Deus. Como que Davi, Juninho, descobriu isso? Salmo 51, vocês abriram? Amém. Versículo 11 nos diz assim, ó: não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, Davi parou, pensou, analisou um pouco e falou: peraí, eu já errei, eu já pequei. E na hora que Davi se deu por si, o salmodialista, ele parou e falou: já sei. E aí eu gosto, hoje aqui, não sei se nós teremos, mas eu gosto de conversar com os teólogos e digo assim para eles assim: mas vocês não dizem que no Antigo Testamento o Espírito Santo ainda não habitava no meio? Pegadinha, hein? Como que Davi descobriu isso? A partir do momento que Davi parou e falou assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Acabou, meu irmão. O Espírito Santo de Deus foi na vida de Davi e não saiu mais. A partir de então, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. É a partir daí. E quando nós chegamos, na igreja, nós não falamos isso para o Espírito Santo de Deus. Guarde para você essa na sua manga aí, bem guardadinha. Um dia você vai utilizar essas palavras que eu estou dizendo. Mas quantas vezes você já orou assim: Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo? E eu já te respondo: Deus nunca vai tirar de você o Espírito Santo de Deus.
Porque em Davi o Espírito Santo de Deus ficou com Davi. Agora hoje nós temos a oportunidade do Espírito Santo de Deus estar em nós. É diferente. Não, eu acho que você não entendeu, porque esse glória a Deus não me convenceu. Eu vou falar de novo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que quando o Espírito Santo de Deus estava com ele ia para as batalhas e ele vencia. Ele entendeu que quando o Espírito Santo de Deus estava com ele pecava, mas ele orava, se arrependia. Essa é a diferença entre Davi e Saul. É a diferença. Saul pecou e não se arrependeu. Davi pecava, se arrependia e não pecava mais. Quando Davi entendeu isso, ele pegou e fez esses salmos: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Hoje você jovem que está aqui, que terá sua vida transformada, renovada, purificada, terá uma nova história, uma nova vida. Você já tem o Espírito Santo de Deus em você. Ele não está com você, mas ele está em você. E aqueles milagres que Jesus Cristo fez, você fará e fará maiores ainda. Será que você já parou para pensar nisso? Então nessa noite você abra seus olhos espirituais, que você abra sua mente espiritual e entenda que ser igreja não é somente chegar aqui e tocar e cantar. Não. Ser igreja é você orar pela vida do seu irmão com sinceridade. É ver ele padecendo de alguma enfermidade, você pôr a mão nele e ele ser curado em nome de Jesus. É você orar por uma vida que está desempregada e em um dia essa vida já conseguir emprego. É você nem pensar que está precisando de alguma coisa e a bênção vai te correr atrás de você e não você ter que correr atrás de bênção. O íntimo de Deus, ele ora, ele jejua, ele participa dos cultos, ele não tem vergonha de falar da palavra de Cristo, ele veste a camisa e vai para cima, ele busca não crentes para levar na célula, porque da célula para vir para a igreja é bem mais fácil do que vir direto para a igreja. Ele vai atrás de vidas, é vida na vida, e essa expressão vocês já ouviram aqui, amém? Amém. Vida na vida, isso é ser íntimo de Deus. Vida na vida é quando o seu discipulador está falando para você: faz isso, faz aquilo, vamos orar juntos. Jesus orava com os seus discípulos. Isso é vida na vida. Íntimo de Deus é ser isso. Não é só chegar e esquentar o banco, não. Íntimo com Deus é fazer a obra sem ver a quem. Depois que Davi entendeu isso, que ele viu e percebeu que o Espírito Santo estava com ele, porque, vou dar uma dica, uma pequena dica para vocês. Os salmos, todos esses salmos que nós temos aqui, o salmodialista que escreveu aqui na nossa Bíblia não está em ordem certa, não está em ordem cronológica. Mas por que eu estou falando isso? Porque para mim e para o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, não importa o que você já fez, não importa o projeto que você tem para o amanhã, se esse projeto estiver no coração de Deus, vai se cumprir na sua vida. Qual o projeto que você tem? É multiplicar a célula? Vai se cumprir, que é um projeto de Deus, amém? Qual é o projeto que você tem para a sua vida? É ganhar 35 mil almas até dezembro de 2016? Tem que se cumprir. Qual o projeto que você tem para a sua vida? É esquecer o passado e orar pelas vidas que vão se achegar até você? Porque o íntimo de Deus, as pessoas querem estar perto. O íntimo de Deus, pastor Daniel, as pessoas querem estar ali do lado para ouvir uma palavra. Esses são os íntimos de Deus. Quando Davi percebeu isso, que o Espírito Santo de Deus já estava ali com ele, ele pegou e escreveu os Salmos 25. Volta aí algumas páginas da sua Bíblia. Para quem está com o tablet é mais fácil, né? Só digita um negocinho ali, pá, já está ali. Salmos 25. Versículo 14.
Todos acharam aí? Se não achou, está aqui, ó. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora pega a sua Bíblia e lê bem com calma, ó. Leia bem com calma. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Repare, começa a reparar essas coisas, porque são detalhes na Bíblia que faz toda a diferença na sua vida espiritual, amém? E repare uma coisa, o salmodialista escreveu assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e pôs uma vírgula. Deus, agora presta atenção aqui em mim, Deus só conta os segredos dele para os íntimos. Só quem é íntimo de Deus aprende os segredos que estão aqui dentro. Para qualquer um que você pegar essa Bíblia, é um livro com páginas, amém? Palavras, eloquentes ou não, são palavras, certo? Não deixa de ser um livro. O seu tablet que tem a palavra de Deus não deixa de ser um livro, a palavra de Deus. Mas aos íntimos, quando lê uma simples frase, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos íntimos, é toda a diferença. Porque somente aos íntimos que Deus conta os seus segredos. Aqui neste versículo, Salmos 25, versículo 14, está a diferença entre os escolhidos que nós lemos lá no início da mensagem, amém? Você está aqui ainda? Amém. Aqui está a diferença dos escolhidos, dos amigos de Deus, para vocês agora, os íntimos. Porque a sua mente a partir de agora fez isso, ó. Abriu. Seus olhos espirituais se abriram agora. Porque eu sei, pode não ser todos, mas o Espírito Santo de Deus vai saber quem a partir de hoje será íntimo e quem será amigo. Somente aos íntimos é que Deus revela os seus segredos. Amém? Amém. Então eu deixo essa pergunta na sua mão aí. Você vai querer ser íntimo ou vai querer somente ser um amigo de Deus? Faça a sua escolha. Para encerrar, que eu pedi só 25 minutos, né? Vocês estão entendendo até aqui ou tá ruim o negócio? Dá para entender um pouco, né? Ser amigo é íntimo, pastor Daniel. Íntimo. Amém. Para encerrar, irmãos, eu faço uma pergunta para você agora. Mais uma, Juninho, talvez seja a última da noite. Talvez seja a última do ano, não sei, só o Espírito Santo de Deus sabe. Há alguma vantagem em ser íntimo de Deus? É de pensar, né? É de se pensar, eu acho, não sei. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vocês estão aqui ainda? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Amém? Todos acharam, né? Então eu vou pedir esqueci o nome do varão aqui. Paulo. Leia aí para mim, Paulo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tá. Esse foi o Paulo, amigo de Deus, né? Agora leia o evangelista Paulo, o íntimo de Deus. Vai lá. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? Eu acho que eu errei, né? Eu falei que seria aquela última pergunta, né? Já fiz outra. Tá bom, vou parar.
Daniel já olhou, então é sinal que acabou o meu tempo. Então vamos ler juntos. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Eu vou provar para vocês que vocês ainda não entenderam nada do que eu falei. Vou provar. Amém, pastor Sérgio? Lembra da vírgula que eu falei? Preste atenção, ó, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. E já tem outra vírgula. Que coisas? Quando você é íntimo de Deus, ou melhor, para encerrar com chave de ouro, quando você é amigo de Deus, que você faz a sua obra, que você vem até a igreja, que você canta, que você toca, que você louva, que você adora, que você até ganha vidas para Jesus, que você está na célula, que você está na escola bíblica dominical, amém, irmãos? Vocês todos aqui é em peso a escola bíblica dominical, né? Quando vocês estão lá, vocês são amigos de Deus. Mas os íntimos está enquadrado naquela outra parte que diz assim, em todas essas coisas. O íntimo é quando ele ora e fala direto com o Pai. Ele já não chama Deus de Deus, ele chama de Pai. Isso é ter intimidade com Deus. Quando você deixa de chamar Deus de Deus e fala, Pai, eis-me aqui mais uma noite. Essa é a diferença do vencedor. Porque o vencedor, quando ele entra na batalha, ele entra. Quando você está passando alguma tribulação, que você é amigo de Deus, você fala, eu sou vencedor. Por que eu sou vencedor? Porque eu vou orar e começa a gaguejar. Até chegar o pastor assim, a pastora, dá um tapa nas suas costas e falar, não, eu vou orar e tudo vai dar certo. Amém? Esse é o amigo de Deus. Quando você é íntimo de Deus, você fala assim, eu estou passando essa tribulação passageira, porque eu já venci essa luta. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada vai me abalar, nada vai me deter. Você entra na batalha já sabendo que venceu. É diferente.